Candidato André Luiz Rauedes Cardoso da Silva, concorrente à vaga de História do concurso público do IFE Sergipe, apresentando a sua prova de desempenho didático no dia 26 de agosto de 2024, iniciando às 8h37. Bom dia, meu nome é André. O ponto da aula foi as Américas e os processos de independência e a participação dos povos originários. Como é um mundo muito extenso, eu tenho que fazer um recorte devido à amplitude. Então, meu recorte compreende a independência, a revolução do Haiti. E tem como assunto o Haiti, a independência e a construção de uma nação rebelde. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: onde fica o Haiti? Onde está o Haiti? Quando a gente pensa em Haiti, o que é que nós nos remetemos? A que lugar, a que espaço, a qual território? Se espera que a grande maioria das pessoas apontem que a localização do Haiti fique na África, por conta da mídia, por conta dessa exposição, desse retrato de pessoas negras, pobres, miseráveis, em guerras e com desastres naturais. Mas, onde ficaria? Em África ou na América Latina? O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Então, a gente primeiro precisa localizar de qual lugar a gente está falando. O Haiti ele é uma ilha das Antilhas. As Antilhas ficam na América Central. É a segunda maior ilha da América Central, só fica atrás de Cuba. Foi um dos primeiros lugares que Cristóvão Colombo aqui aportou em 1492. Tá? Mas a gente não começa a história do Haiti com Cristóvão Colombo, né? Essa história, a gente pensa em história no sentido de pensar o homem, a humanidade dentro do tempo, então ela é recuada para uma temporalidade anterior a isso. E é quando os primeiros indígenas, os primeiros povos originários ali chegaram. Tá? Mas antes de a gente entrar nessa questão da ocupação do território do Haiti, onde hoje é o Haiti, a gente precisa pensar por que estudar o Haiti. O que é que eu, estudante do Brasil, Campos Glória, Sergipe, preciso saber do Haiti? O que isso fala para mim? Tem a ver com a minha realidade. Tá? E aí a gente precisa buscar responder algumas perguntas. Então, a nossa proposta principal aqui é, ao final, a gente tentar iniciar a resposta ou criar umas perguntas a partir dessas problemáticas que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Vocês sabem que o Haiti foi o primeiro país independente das Américas, Américas do Sul, América Central e América do Norte, a abolir a escravidão. Como escravizados e libertos conseguiram construir uma nação independente. E de que forma esse acontecimento impactou nas demais colônias aqui na América? Porque, apesar dessa conquista, o Haiti é atualmente o país com os piores índices de desenvolvimento do mundo. Como assim, o primeiro país que conseguiu a independência e a abolição da escravidão, conjuntamente, ainda consegue chegar na situação de hoje ser o país com o pior índice de desenvolvimento humano, o IDH. Quais são as causas disso? Então, vamos tentar responder até o final da aula. Vamos lá. Haiti. O que significa a palavra Haiti? Haiti, no idioma arawak, do povo taíno, ele significa terra de montanhas altas. Então, a geografia desse espaço, desse território, ela é muito íngreme. Apesar de ser uma ilha pequena, tem pontos de 6 mil metros de altura em relação ao mar. Então, os povos indígenas que ali habitavam
1492. Essa terra estava ocupada. Estima-se que havia cerca de 500 mil pessoas, 500 mil povos indígenas, povos originários naquele território, naquele espaço. Tá? Como é que pode-se pensar que 3 caravelas ocupadas por centenas de espanhóis conseguem em tão pouco tempo dominar, pilhar, destruir, exterminar uma população de milhares de pessoas? Tá? Então, uma das primeiras explicações para isso é a questão da guerra biológica. Às vezes intencional, às vezes apenas pelo contato direto com aqueles povos que não tinham unidade, porque não tinham contato com micro-organismos que transmitiam uma febre amarela, varíola, gripe. Então, isso exterminou inicialmente cerca de 90% da população. Entretanto, em algumas ocasiões, isso era intencional. Havia um genocídio perpetrado de forma intencional. Como? Contaminando fontes de água, tomando roupas de uma pessoa infectada para os indígenas, e aí se espalhar essas doenças de forma muito rápida. Uma vez que é uma ilha, um adensamento territorial muito pequeno. Então, esse processo de descoberta, nós podemos renomear a partir desses pressupostos como uma campanha de conquista e de genocídio. Certo? Imagine, em 1492 havia cerca de 500 mil indígenas. Em cerca de 15 anos depois, 16 anos depois, esse número caiu para 60 mil pessoas. Né? E em pouco tempo, os indígenas foram declarados extintos em 1565 nesse território. Então, em um espaço temporal de menos de 100 anos, povos que habitavam aquele espaço, aquele território, por mais de 6 mil anos, foram dizimados, segundo relatos dos europeus. Tá? Aqui nessa figura, nós vemos um episódio que foi uma armadilha que os espanhóis fizeram e conseguiram reunir as lideranças desses povos em um único espaço, e aí solicitaram que eles entrassem um relato dos cronistas da época, entrassem numa choupana, uma cabana que eles haviam construído para ofertar presentes. Nesse processo, eles foram presos, acorrentados e a casa incendiada. Essa indígena aqui, ela era uma liderança. Essa história indígena não foi feita sobre o patriarcado, só por homens. Havia uma matrilinearidade. Gente, matrilinearidade é quando a mãe, a mulher, ela também participa da gestão política daquela sociedade, certo? Então, se ela não fosse tão importante, ela não seria executada como foi. Então, você percebe nos povos indígenas essa, assim, uma horizontalidade maior das relações de poder na sociedade. Tá? Vamos lá. O Haiti agora passa a ser São Domingos. Os espanhóis, eles, ao chegar nos territórios, os espanhóis portugueses também, eles batizam, eles dão nomes. E o dar nome significa exercer o poder. Quando você domina algo, significa que você essencializa, você define aquilo. Então, há uma relação contemporânea. Né? Então, antes que era Haiti, passa a ser Ilha de Espanhola. Tá? Pouco tempo depois, esse nome é alterado para São Domingos. Tá? E aí, esse território dessa ilha aqui, em termos territoriais, equivale mais ou menos o estado de Alagoas, ela passa a ficar no domínio espanhol. Entretanto, acho que todo mundo aqui já viu filme de pirataria, Piratas do Caribe, Piratas e Corsários. Então, esse espaço era onde estavam acontecendo esses processos de saques, pilhagens de riquezas coloniais produzidas. Então, corsários franceses se ocupam da parte ocidental da ilha e ali começa a se estabelecer. Tá? E a partir de 1630. Tá? Posteriormente, frente a esses marcos temporais, é bom para a gente situar a gente no tempo, mas não precisa ficar decorando nada, é só para vocês entenderem o contexto histórico da situação. Né? Então, em 1630,
agora domínio francês, certo? Vamos lá. Em pouquíssimo tempo, veja só, né? Em 1630, mas de fato há uma consolidação maior no final, né, do século XVII, 1697. Em pouquíssimo tempo, a França torna aquele espaço um dos lugares mais produtivos de todo mundo, né, toda a América, de todo mundo. Dali se extraía cerca de 40 a 45% do açúcar do café mundial. Então imagina um território ínfimo como esse, sendo responsável por quase a metade da produção de açúcar e café. Né? Também se produzia tabaco, algodão e, em menor escala, cacau e anil, tipo uma continha, uma essência. Agora, quem extraía essa pérola? O Haiti era considerado a pérola das Antilhas. É uma pérola, é algo precioso, é algo de valor, né? É algo que tem, guarda em si um valor real muito forte. Então, como é que se extrai uma pérola? A pérola não está dada na natureza, você está abrindo a concha e tirar. Quem fazia esse trabalho? Então, o território do Haiti, ele, em pouquíssimo tempo, ele foi um dos adentramentos de concentração populacional mais alta de africanos escravizados. Tá? Então, esse processo, uma vez que os indígenas já tinham sido exterminados pelo processo de genocídio, galera, genocídio é o extermínio de um grupo, é um conceito complexo, mas basicamente é o extermínio de um grupo étnico, de um grupo populacional específico. Né? Então, os indígenas não estão mais ali para trabalhar. O que a gente faz? Vamos buscar em África africanos escravizados, comercializados, traficados, colocar para trabalhar dentro desse território. Tá? Como era a composição dessa sociedade? Como era a composição demográfica? Quantos brancos, negros haviam? Como era dividida? Tá? As vésperas desse dado demográfico aqui, as vésperas da independência do Haiti, da revolução, do processo de independência do Haiti, esse dado aqui abriu que cerca de 90% da população, vamos falar de 90%, eles eram formados por escravizados. Tá? Havia uma pequena parte de petit blancs, que seriam brancos remediados, brancos livres, com alguns posses, mas não tão ricos como os grandes brancos. Né? E havia uma população de negros, de fogos, de mulatos. Gente, mulato é um conceito de época, tá? Pessoas de cor, como tem nos documentos, é um conceito de época. Hoje a gente vê abolido por conta da carga racialista, preconceituosa, discriminatória, mas aqui é preciso que a gente faça esses comentários para a gente se situar de qual período a gente está falando, o que eles se falavam, né? De qual era a cosmovisão dessas pessoas que habitavam, que viviam esse espaço. Tá? Então, essa era a composição demográfica da sociedade. Tá? Então, você vê uma discrepância enorme. Como é que consegue se controlar 90% da população escravizada? Como isso é possível? Né? A partir de a gente vai adentrar posteriormente para tentar responder essas perguntas também. Primeiro, outra situação. Essa maioria esmagadora vai ficar aceitando trabalho forçado, chicote, controle, e não vai reagir, não vai se rebelar, não tem atitude para resistir. Então, não é bem isso. Nos documentos, a história é boa. Né? Havia várias formas de resistência à escravidão, né? Desde resistência individual e desde resistências organizadas, coletivas. Tá? Havia as formas individuais. Você está aqui, tem um familiar vendido, separado, você foge, se rebela, você recebe um castigo, todo castigo é injusto, mas aquele indivíduo entende que já deu, ele foge. Né? Havia rebeliões organizadas, e aí destruições de inovações, destruição de engenhos, a sabotagem mesmo, os meios de produção, fogo, canavial, para destruir a produção. E marronagem. Marronagem é um conceito
espanhol eram os palanques. Na França e na Inglaterra se chamava marromagem. Mas eles guardavam uma semelhança, que era a organização comunitária, coletiva, de escravizados ou libertos que fogem dessa organização social escravocrata e vão se refugiar em pântanos. No Haiti, como falei anteriormente, é uma região extremamente acidentada, de muitas montanhas. Então, o que eles faziam? Vão fugir, a gente se coloca lá nas montanhas e, a partir disso, vão sobreviver fora do jogo da escravidão. Em alguns momentos, eles se organizam e fazem ações coletivas de destruição, saque, pilhagem e fogo canavial. Era muito comum isso acontecer no Haiti. A Revolução Haitiana, vou chegar lá na frente, ela tem início em 1791. Tá? Só que ela não aconteceu nada, foi um raio, um arco-íris no dia de sol. Isso é um processo contínuo e cumulativo de acúmulo de experiência, acúmulo de tradições rebeldes, acúmulo de resistências. Essa representação colocada aqui, ela é uma pintura de época que representa a queima, a destruição de propriedades dos brancos. Tá? Essa aqui é uma moeda corrente hoje no Haiti, moeda do dinheiro. E quem está representado aqui é a Kendall. A Kendall, ele era um líder voodoo e um líder marromagem também, de um grupo marromagem. Voodoo é uma religião de matriz africana, muito similar, muito próxima, guardada a sua origem com o candomblé, que nós conhecemos aqui no Brasil, porque eles vieram das mesmas partes do continente africano. Então, perceba, esse processo de escravidão, ele é algo transatlântico, algo que liga todo mundo atlântico, a Europa, com as metrópoles, a continente africano, com essa escravização forçada, e as Américas para produzir mercadorias, produtos tropicais para a público de capital da Europa. Então, esse senhor aqui, ele era um chefe voodoo, ele era um conhecedor de ervas, ele era um conhecedor de venenos, e ele era extremamente temido, porque ele conseguiu organizar, nesse período, nesse ciclo de revoltas, muitas instituições de canaviais, de propriedade dos brancos. Tá? Havia uma expressão muito conhecida, clássica, de um senhor chamado Comte de Mirabeau, que foi um dos representantes da CPF francesa, que eles diziam que em Saint-Domingue francês, os brancos ricos dormem ao pé do Vesúvio. O que essa expressão quer dizer? Vocês já viram aquelas estátuas do Vesúvio, aquelas múmias do Vesúvio, onde houve uma erupção de um vulcão muito vegetário, e os habitantes não conseguiram fugir e todos morreram. Quem não conseguiu sair aqui, todos morreram. Então, essa expressão ela significa que aquele lugar é perigoso para os brancos. Tá? Se é perigoso para os negros, é mais perigoso para os brancos. Por quê? Então, o Haiti está dentro de um contexto. A independência do Haiti, como eu falei anteriormente, ela não é algo extraordinário que aconteceu do nada, por nada. Nenhum processo histórico é assim. Tá? Ele estava inserido em uma conjuntura, em um ambiente, em uma temporalidade, e que havia um mundo em convulsão, um mundo em transformações acentuadas. Tá? Em 1776, ou seja, menos de 2 décadas antes, os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos, as 3 colônias fizeram a primeira independência de uma colônia na América. Bom, isso é um marco importante. Tá? É a primeira vez que o território o continente americano consegue se desligar de suas metrópoles. Tá? Mas vamos lá, aqui tiveram limitações. Não houve abolição da escravidão. Houve pura e simplesmente independência política daquela colônia. Tá? Em 1789, houve a Revolução Francesa, o início do processo revolucionário francês. Tá? Lembre-se, o Haiti, colônia francesa. Então, nesse processo, o poder, a organização
colonização metropolitana, estava em guerra com outros países, com outros impérios, com outras monarquias absolutistas. Lembram disso, né? Monarquias absolutistas. Tá? Nós havíamos estudado anteriormente. Então, esse processo ele resultou em um ambiente propício, fecundo para a eclosão desse processo revolucionário haitiano. Então, os controles, a sociedade dos grandes, dos petiganos, eles estavam em disputas internas. Havia uma fissura, uma quebra desse domínio, desse controle colonial. Tá? Essa aqui é o primeiro artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tá? Guardem isso, homem. Essa é a definição que a Revolução Francesa, incluída no espírito do iluminismo, que já havíamos tratado, eles pensam uma sociedade mais horizontal. Tá? Agora você não nasce nobre, você não tem sangue azul. Todo mundo vai nascer livre, iguais em direito. Mas quem é todo mundo? Quem é igual? Quem tem direito à liberdade? O que é ser homem? Ele fala, os homens nascem livres, iguais em direito, beleza? Mas quem é homem? Então, essa definição, e aí, gente, excluam as mulheres, tá? As mulheres não tinham direitos à cidadania na época da França, as mulheres brancas europeias, tá? O direito à voto na França só vai acontecer em meados do século XX, tá? Mas a discussão aqui é outra, né? Os homens nascem e são livres, iguais em direitos. Os escravizados eram homens. Quem era escravo? Ele era homem, ou ele era uma mercadoria, ou ele era uma propriedade, né? Então, o que os revolucionários haitianos queriam era fazer com que esse pressuposto do iluminismo, essa concepção de mundo, fosse expandida. Então, peraí, se todo mundo é livre igual ao direito, eu sou homem, logo tenho direito à liberdade e à igualdade. Então, essa situação criou já um ambiente muito propício a uma independência, a um processo de libertação dos haitianos. Desculpa, gente, nesse momento é Santo Domingo. Haiti é uma construção posterior, ele vai chegar lá. Essa aqui é uma representação de uma cerimônia que é considerada um marco do processo inicial da Revolução Haitiana. Né? Esse Buchmann, ele foi um dos líderes. Um parênteses, tá? Esse foi o líder mais conhecido do voodoo na época. Mas a grande maioria dos sacerdotes, no caso, eram sacerdotisas. Tá? Assim como o candomblé é muito feminino, também, pela mesma origem, onde era o reino do Candomblé, onde hoje é o reino do Beni, o voodoo, ele é extremamente matriarcal. As mulheres têm o poder, os segredos das ervas, da cura, dos ritos, da ancestralidade. E essa religiosidade cria uma coisa chamada coesão social. Todos reúnem-se para fazer rituais, para compartilhar uma cosmovisão de ideias, de valores. Né? E havia um ritual extremamente, que ficou muito conhecido, que ocorreu em 14 de agosto de 1791, em que eles fizeram sacrifício do corpo, né? Sacrifícios de animais comum em várias religiões, não tem nada a ver com satanismo, enfim, religião demoníaca, uma concepção equivocada que trata disso. Mas, enfim, eles beberam o sangue deste corpo, e isso significava que eles eram co-irmãos, que eles compartilhavam de uma irmandade, de um destino comum. E a partir daquele momento, eles se organizaram e organizaram um processo de sabotagem, de destruição, pilhagem, intenso. E em uma semana, após esse episódio, cerca de 1.800 propriedades, 2/3 da produção colonial francesa, na ilha de Santo Domingo, foi destruída. Tá? Cerca de 1.000 colonos foram mortos em um espaço de uma semana. Tá? Então, isso é considerado o choque da Revolução. Tá? Perceba, como a gente fica nesse meio. A gente está no meio do processo
revolucionário que está rolando na Europa. Tá? As monarquias absolutistas em questão. Guerras, todas as monarquias contra a França. A França preocupada em garantir seus territórios. A Poitou tinha uma pérola, mas o território francês tem mais valor para o francês do que a sua colônia. Tá? Então, esse ambiente facilitou, não que os escravizados não tivessem agência e capacidade de atuação, mas são condições que essa conjuntura histórica proporcionou que eles conseguissem avançar essa revolução. Tá? Então, tem início esse processo. Tá? E aqui, percebam, há representações da família. Toda essa iconografia é um documento histórico. Tá? É um documento histórico. Ele foi produzido por alguém. Tá? Não apareceu com nada. Percebam aqui que há uma representação do incêndio da tomada de Cidade de Cabo, que era a capital da colônia no período. Então, aqui vocês percebam que há mulheres, crianças, velhos, idosos com correntes na mão, crianças fugindo dos bárbaros, né, dos escravizados, dos animais selvagens, que estão aqui acabando com essa sociedade linda, destruindo a pedra das antigas. Tá? Então, essas representações iconográficas, essas imagens, elas representam a visão de mundo, elas representam interesses. E a gente precisa, ao olhar isso, tentar fazer uma história de papel, olhá-la e tentar desvendar o que é que aquilo está, com as intencionalidades de quem é produzido. Tá? Essa é mais uma representação desses processos de revolta. E vocês percebam que os escravizados, eles são sempre retratados como o máximo de violência, o máximo de barbárie. Aqui você vê uma mulher, uma jovem, implorando por sua vida, e aqui um escravizado matando, né? Aqui também um francês implorando por sua vida e sendo executado friamente, barbaramente por esses animais. Né? Aqui você vê aos pés desse escravizado com um porrete, um tacape na mão, uma criança também implorando por vida, e aqui outros já desfalecidos. Tá? Essas representações, elas buscam passar uma mensagem, falar de interesses. Né? Tem um discurso político em cada imagem dessa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses africanos, esses escravizados, eles não podem ser negros, eles não são humanos, eles não são homens. Olha o que eles fazem com a liberdade. Eles são animais, bárbaros. Né? Então, a escravidão é justificável, a colonização é necessária. A humanidade, a igualdade, a fraternidade, ela é uma atribuição do branco. Né? O africano não vai ter direito a isso, ele não pode ter isso. Né? Aqui, gente, isso aqui são apenas algumas poucas apresentações que eu trouxe, mas há infindáveis iconografias, imagens, ilustrações desse período que sempre há esse padrão. Né? Violento contra uma mulher, contra uma criança, sempre isso, né? Apelando, há homens no meio do processo, mas em todas as imagens vocês percebem que há mulheres e crianças. Eles vão estuprar as mulheres, eles vão barbarizar as crianças, são animais. Agora a gente para refletir. Essa imagem aqui é uma representação da luta pela independência entre as tropas de Dessalines, que é um líder da Revolução Haitiana, né, contra o exército francês. Tá? Vejam que esse soldado, ele traz uma cabeça decepada, pendurada num troféu, um trunfo. Aqui, olha o que nós fazemos com vocês. Tá? Aqui é uma guilhotina. Tá? É um instrumento de execução criado na França para homogeneizar a morte
Antes havia formas de execução diferentes, de acordo com a pobreza, de acordo com a condição social. Como todo mundo é igual agora, todo mundo vai perder a cabeça na guilhotina. Aqui é uma representação iconográfica da Revolução Francesa. E nós temos aqui um jacobino, que é uma corrente da Revolução Francesa, mais à esquerda, empurrando a cabeça de uma mulher. Então, quem é o bárbaro? Por que o bárbaro é o africano? Por que o bárbaro é o escravo, é o escravizado? Também a gente não poderia dizer que os franceses também não são humanos, uma vez que eles cometem essas atrocidades, essas barbaridades. Então, para vocês perceberem que a história ela sempre tem um discurso, ela sempre traz em si, ela guarda interesses, ela guarda sempre um discurso político. Estudar o passado é uma forma de controle, é uma forma de exercer o poder no presente. Então, essas representações, elas são sempre no intuito de desvalorizar, de deslegitimar, tirar a comunidade desses africanos, escravizados, tá? Mas vamos tentar fazer digamos assim, um pequeno esforço. Como foi esse processo revolucionário? Tá? O processo revolucionário haitiano, ele não foi rápido, ele não foi simples, ele foi extremamente complexo, dinâmico, uma vez que ele se inicia em 92 e só termina 12 anos depois, com a Declaração da Independência de 1804. Então, nesse processo, a Revolução Francesa e a independência do Haiti, eles se influenciaram mutuamente. A gente vai entender por quê. Tá? Nesse período aqui, em 1792, logo após o início das revoltas haitianas, na França, os jacobinos, a ala mais à esquerda, a ala mais radical do processo revolucionário, ele ampliou os direitos políticos, tá? Na colônia. Lembra que tinha os escravizados, os libertos, mulatos, tá? Os brancos, latifundiários, os proprietários. Tá? Em 1792, o Ministério Jacobino amplia o direito de cidadania aos libertos. Aos escravizados. Não. Então, você é negro, você é uma pessoa negro, como se dizia na época, mas você é proprietário de terras, de pessoas e de si mesmo. Então, você tem direitos políticos. Você é um cidadão francês. Tá? Isso gerou mais conflitos internos na colônia. Os brancos ficaram um processo nessa situação. Como assim? A gente agora vai ter o mesmo direito que esses mulatos? Não, está errado. E aí houve um processo, uma situação de procedimento interno dentro da colônia francesa, em São Domingo. Em 74, os escravizados eles não se contentavam com isso. Tá? Eles queriam a ampliação, a universalidade do direito, da humanidade, da liberdade, da igualdade. Pois foi escravizado a maior parte da população da colônia do Haiti, que é composto por escravo. Eu também quero ser um cidadão. Para isso, eu preciso abolir a escravidão. Então, houve em 1794, por conta da luta desses escravizados, a obrigação do diretório francês de declarar a abolição da escravidão em todas as colônias do Império Francês. Tá? Lembrem que nós estávamos falando de que havia nesse momento na Europa guerras, todos os países basicamente monarquias absolutistas contra a Revolução Francesa. Então, o lado oriental da ilha de Santo Domingo era a possessão espanhola, certo? No Caribe, Jamaica e outras colônias eram possessões inglesas. Então, nesse mar do Caribe, extremamente disputado, extremamente rico, também houve guerras, houveram guerras. E os franceses, espanhóis e ingleses estavam em conflitos o tempo inteiro, né? Nessas divisões internas da sociedade.
grosso. Tá? Desculpa, gente, a abolição da escravidão para todo mundo. Tá? E aí o que acontece? Toussaint Louverture, ele foi escravizado, mas ele conseguiu, porque a gente tem um pouco, muito assim, mais do que outro, mas temos poucos documentos históricos sobre Toussaint. Ele assume a liderança do processo revolucionário, né? E ele também tem uma assembleia para construir uma constituição da possessão de Saint-Denis, mas que não fosse independente da metrópole francesa. Gente, é meio complexo essa parte, porque há muitas transformações que ocorrem muito, muito rápido e com muitas idas e vindas, né? Muita complexidade. Então, vamos lá. 92, os brancos e os mulatos, os negros, são tornados iguais. 94, a abolição ela é imposta pela luta dos escravizados haitianos, certo? Faz com que a França, com medo de perder território, decrete a abolição da escravidão, traga para si o apoio dos escravizados e combate os espanhóis e os ingleses. Tá? A partir desse momento, Toussaint, como um general desse exército que estava em conflito, ele assume o poder. Tá? Muitos brancos nesse período já tinham ido embora, já tinham perdido propriedades, assassinados, medo, terror, né? E aí saíram, havia esse fato de poder. Quem preencheu? Toussaint Louverture significa abertura. Então, ele se autonominou. Assim, ele não tinha esse nome, Toussaint é um francês, tá? Isso aí é uma forma de descaracterização da individualidade do escravo, né? Do escravizado. Então, mas aí ele reconfigurou isso aí, tá? Não sei o nome francês, eu vou nome que eu gosto. Toussaint, abertura. Eu vou abrir os caminhos, né? E aí, ele se junta aos jacobinos após a escravidão, tá? E ele assume o poder. Tá? Fica no poder, convoca uma assembleia legislativa e se autodeclara como governador vitalício. Beleza. Na França, o processo revolucionário está acontecendo. Tá? Os jacobinos perdem o poder, a direção, o diretório da Assembleia e assume Napoleão Bonaparte. Aí agora a França vai começar a pegar. Napoleão Bonaparte não era uma pessoa politicamente à esquerda, no sentido de garantir a universalidade, direito, liberdade, ele queria retornar a escravidão nas colônias francesas, mas o povo deixa de ser escravo, dificilmente voltava a ser. Então, ele tenta retomar a escravidão e envia 25 mil homens do exército francês no meio dessa situação. Claro que houve um treino lá na Inglaterra, mas ele desloca 25 mil homens, em barcos da França, vão parar em Santo Domingo para sufocar a rebelião comandada por Louverture. Toussaint ele se entrega e se vai negociar com Napoleão. Era mais uma armadilha. Napoleão prende, ele morre meses depois, doente, com fome, ainda de morte. E depois, pelo nome do destino, Napoleão vai pegar Napoleão. Enfim, vamos lá. A liderança dessa revolução, ela era do Santo Louverture. E aí agora passa Jean-Jacques Dessalines. O poder de Dessalines era um general. Gente, é um período de guerra. Em guerra, quem organiza a sociedade, basicamente, é uma formação militar, hierarquia, disciplina, controle. Então, a liderança de Jean-Jacques Dessalines, um general das tropas de Louverture, ele passa a organizar a resistência à escravidão, à invasão francesa desse território. Tá? E eles conseguem. A primeira derrota de Napoleão não é para a Rússia, não é para o inverno russo, não é as batalhas marítimas na Europa. Não! Napoleão perdeu para esses escravizados, que não é dito. Mas isso não é dito, isso aqui fala. Por quê? Muita audácia, né? Como é que esses escravizados ganharam o grande Napoleão? Esses 25 mil homens foram os sobreviventes. Contaram.
E aí, em 1804, Dessalines proclama a independência do Haiti. Tá? Então, essa declaração da independência, essa declaração da independência, ela afirma que todo haitiano é negro. Desculpa, parênteses, agora é Haiti. Então, Dessalines, gente, a ilha já foi Haiti, virou Espanhola, depois São Domingo, francês, São Domingo, espanhol, agora Dessalines renomeia Haiti. É uma revolta, é uma independência anticolonial, antimetropolitana, e eles buscam a origem daquele território, buscam homenagear os indígenas, né? Os povos originários daquele espaço. Tá? Nessa declaração de independência, é uma coisa que é fantástica, que lembra da declaração do direito do cidadão da França? Agora, Dessalines e um conjunto de membros do Exército, eles definem na Constituição que todo haitiano é negro e todo negro é haitiano, e que todo negro que chegar no território do Haiti, fugido da Jamaica, fugido de São Domingo, espanhola, que ficava do lado, chegasse de Cuba, todos eles seriam haitianos nacionais, teriam direito à cidadania haitiana. Essa independência, ela deu um conceito, ampliou o conceito de universalidade, que o iluminismo, que a Revolução Francesa, né, achava lindo, bonito, liberdade, igualdade, fraternidade, mas para os iguais, para os negros. Aqui, os negros são inclusos nessa universalidade, nessa conjuntura de direitos, esse conjunto de direitos. Tá? Então, a Revolução Haitiana tem essa importância por ser a primeira revolução, a primeira independência de um processo revolucionário que levou à abolição da escravidão e à criação de um novo país independente e sem escravizados. Tá? Então, isso era um péssimo exemplo para uma América colonial escravocrata. Lembre-se, a gente está aqui falando em 1804. Tá? A escravidão no Brasil, só para vocês situarem, terminou em 1888, 84 anos depois. Tá? O Haiti já tinha proclamado a independência e a abolição da escravidão. Tá? Então, o Haiti é uma palavra bonita. E as elites coloniais ainda tinham um conceito chamado de haitianismo. O haitianismo era uma palavra maldita. Assim, vamos ficar espertos, porque daqui a pouco vai estourar também que é um remédio escravo. E a gente vai perder as cabeças também, eles vão barbarizar com a gente, não vai morrer, vão destruir. Agora, o grande problema do Brasil, o grande império do Brasil, posteriormente. Né? Então, o Haiti foi tentado apagar esse inicial, né? Mas ele influenciou a conjuntação baiana, tá? Em 1798, antes mesmo da independência, as ideias da abolição da escravidão em 94 já tinham chegado aqui na Bahia, né? E estimulado rebeliões escravas. Tá? Em 1805, no Rio de Janeiro, foi encontrado emblemas, esfinge, broche, com o rosto de Dessalines. Imagina, um ano depois da independência coletiva, aqui, no Rio de Janeiro. Como é que isso foi para lá? Né? Havia uma esfinge, algumas esfinges, imagens de Dessalines. Né? E o que isso ocasionou? Ocasionou um controle maior das elites coloniais das Américas, tá? A gente está fazendo um exemplo do Brasil, das Américas, dessas populações. Uma vez que eles podem agora se rebelar, eles podem nos matar. Então, a gente precisa controlar. Tá? Em Salvador, em 1814, em uma rebelião escrava, tem um historiador muito bom, chamado João José Reis, ele relata, né? Liberdade, apenas negros e seu rei, tá? Morte aos brancos e mulatos. Isso, imagina, em Salvador, o vídeo em Salvador. Em 1835 também houve uma revolta dos malês. A revolta dos malês foi a grande insurreição dos escravizados do Brasil.
se rebelaram, se organizaram, fizeram um levante armado mesmo para tentar se libertar da escravidão em Salvador. Né? Imagine, isso também ecoa aqui em Sergipe. Tá? Isso não fica só na Inglaterra, na França, Jamaica, Cuba. Não. Né? Aqui, em Laranjeiras, em Maia, era uma grande produtora da região cotidiana, uma grande produtora de açúcar. Há um documento expedido por uma autoridade provincial da cidade de Laranjeiras, e que ele relata da seguinte forma, parênteses aqui. Seu governador das águas alerta uma pequena faísca faz um grande incêndio. O incêndio já foi lavrado. No jantar que deram nas Laranjeiras, os matacaiacos se fizeram 3 sabores. Primeiro, a extinção de tudo quanto é reino, ou seja, a abolição da monarquia. A segunda, tudo quanto é grande no Brasil, e uma saudação repentina. E por que não tem de forma mais clara? São Domingos, o grande São Domingos, alerta, acudir enquanto é tempo. Laranjeiras, 26 de junho de 1824. Mata Caiados, Caiada era, né? Porque Caiada foi pintado no branco. Era uma forma em que os escravizados eles eram conhecidos na região do Laranjeiras, os rebeldes. Né? E aqui é um relato desse medo, desse ativismo que chega aqui. Isso é gente também. Então veja como isso ecoa, como isso conecta a Europa, África, Américas, Brasil, nosso lugar. Então, a Revolução do Haiti ela tem um grau de importância muito grande na história da humanidade, é um marco. Tá? E aqui agora a gente precisa se perguntar: por que esse país deu errado? Tá? Errado com muitas aspas, tá, gente? Por que o Haiti tem o pior IDH das Américas no todo? Foi o primeiro país a se tornar independente. Agora não tem mais dominação francesa, agora a gente é com nós. Tá, vamos lá, e aí? Por que a gente não conseguiu desenvolver? Não era a pérola, eu queria ser uma pérola, tá? Porque o Haiti é o Haiti. Né? Então, alguns fatores, não tem um fator só, alguns fatores ajudam a explicar isso. Né? Um período prolongado de guerras, né? Guerras civis, guerras entre a sociedade haitiana, né? Rebeliões, destruição dos meios de produção, destruir a economia. As grandes metrópoles, Espanha, França, Inglaterra, o próprio Estados Unidos, não reconhecem a independência do Haiti. Por que reconhecer a independência do Haiti? Pode ocasionar uma rebelião escrava aqui, no caso lá, né? E isso levava a abolição também da escravidão, eles não fizeram isso. Tá? Além disso, o Haiti foi condenado a pagar, condenado a um acordo, né? A França obrigou que eles pagassem cerca de 20 bilhões, em valores atuais, 20 bilhões de dólares, para a França reconhecer a independência do Haiti em 1825, tá? Cerca de 20 anos depois. Posteriormente, eles não tinham dinheiro para pagar, né? Pegaram o dinheiro emprestado com os bancos franceses para pagar a França, e essa dívida virou uma bola de neve e até hoje eles estão pagando. Tá? Depois, os Estados Unidos também, como credor, em empréstimo, também fez intervenções militares, ocupação militar lá na década de 30 do século XX. Tá? Então, fim dessa apresentação, agora eu vou solicitar, né, que após essa discussão das aulas, a turma se divida, né, e produz a partir do que foi discutido. Aí fica a critério de cada um. Se produz um podcast, um HQ, um mapa mental, uma fotografia e uma produção audiovisual. Né? Cada um fica a critério de fazer. Só gostaria de fazer algumas pequenas considerações. Como eu tratei de muitas imagens na aula, pensando na questão da acessibilidade, sabendo que tem no Instituto, o NAB, que tem um centro pedagógico, havendo uma possibilidade de um estudante que seria solicitado e a gente fizesse a descrição de imagem para que eles pudessem acompanhar a aula. Tá? Além do que, essa proposta de avaliação, ela seria pensada para uma aula seguinte que a gente faria, no caso agora, o processo de sala de aula vertical. Agora seria os alunos que iriam trazer essas interações e a partir disso a gente ia poder, de forma coletiva, socializar o conhecimento. Certo? Obrigado.
Candidato André Luiz Raures Cardoso da Silva, concorrente à vaga de História do Concurso Público de Sergipe, encerrou a sua apresentação da prova de desempenho didático às 9h27.